Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Começa agora mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2020. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter um tema muito importante para a nossa cidade e para o nosso país. Teremos um tema que vai ser um tema essencial, que fala sobre racismo e o papel do Estado no combate ao racismo. Então, eu acho que é um tema que tem que ser discutido todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. E para participar da nossa live de hoje, nós teremos aqui o nosso amigo pré-candidato a prefeito de Santos, o doutor Douglas Martins, e a filósofa Djamila Ribeiro. Então, vocês vão acompanhar esse debate. Gostaria que vocês compartilhassem esse debate, que é muito importante para a nossa cidade, para o nosso país, mas que vocês participem também. Mandem suas perguntas, né? E para chamar aqui nosso colega, nosso amigo Douglas Martins, ele que é advogado, jornalista, professor, foi secretário adjunto da Promoção de Igualdade Racial da Presidência da República no governo Lula e também do Ministério da Justiça. E também, atualmente, é diretor da Rádio Brasil Atual Litoral. Ele é mestre em Direito Trabalhista e também é doutor em Filosofia Política pela PUC. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, Chico, tudo bem? Boa noite também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer você por me convidar para participar dessa live com esse importante tema que a gente precisa discutir hoje, né, porque tem a ver com a qualidade da nossa democracia. Com certeza, todos os dias, né? Tem que discutir hoje, em todos os lugares, todos os dias, é importante. Eu que agradeço aí a sua presença mais uma vez com a gente aqui no Papo Reto do nosso mandato. E eu queria chamar também nossa colega, nossa amiga, aqui, Djamila Ribeiro, que é filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Em 2016, foi nomeada secretária adjunta dos Direitos Humanos da Cidadania da cidade de São Paulo e é colunista da Folha de São Paulo da Carta Capital. Djamila Ribeiro. Boa noite. Djamila. Chico, talvez a gente esteja com um problema de conexão, que anda acontecendo nesses tempos aqui. Exatamente, eu acho que o sinal, assim, normalmente a gente, dependendo de onde você está, o 3G, o Wi-Fi, acabar não tendo a frequência ideal. Mas a Djamila deve estar entrando aqui. E eu queria também já cumprimentar os convidados que estão entrando aqui, a Nilma Maria, Manuela, a Dulce Martins, Gabriel, a Rosa Neoft, Luiz Augusto, e assim, agradecer imensamente aqui a participação de vocês, que vocês possam estar aí com a gente acompanhando esse importante debate, essa importante live sobre a questão do racismo que está em todos os cantos da nossa cidade, do nosso país, e que nós temos que realmente fazer um grande debate, falar abertamente como a gente pode trabalhar nas políticas públicas, né? Eu acho que o grande tema hoje aqui é falar das políticas públicas, que é importantíssimo ter políticas não só para combater o racismo, né, mas também para você diminuir essa desigualdade, colocar essa inclusão para todos, né? E o Douglas também teve isso. A Djamila acho que já entrou. Djamila. Djamila aí. Boa noite, Djamila. Tudo bem? Oi, Chico, te escuto. Deu problema. Boa noite. Boa noite. Caiu aqui minha internet. Desculpa, gente. Não, eu já fiz a apresentação. Boa noite, Douglas. Um prazer enorme conversar com você. Prazer estar com você aqui nessa live. Estava na hora que eu estava te apresentando já e você caiu a internet. Mas, Djamila, eu queria que você falasse, você tem um laço muito forte com a Baixada Santista, né, com o Santos, né? A gente estava falando antes nos bastidores, que você contasse um pouco para nós esse laço que você tem com a nossa cidade. Acho que a internet deve ter caído de novo. Você está com instabilidade na conexão da Djamila, Chico.
Acontece. Isso aí. Deixa eu contar para... Então, Douglas, eu vou contar para você aqui, é o seguinte. A Djamila vai falar um pouco dessa história, né? Nós temos uma história... Acho que nós três temos uma história em comum. Tanto você, como eu, como a Djamila. Mas a gente vai esperar ela voltar, porque nós três somos filhos, né, de trabalhadores portuários. Né? Tanto você, eu sou filho de estivador, e a Djamila também. O pai dela foi um líder sindical na estiva. Não sei se você conheceu o Joaquinzinho, foi do Partidão, você deve ter conhecido. Joaquinzinho? Será que é irmão do Joaquinzão, que foi o líder? Da Cosipa? Não. O Joaquinzinho foi da estiva. Tinha o Joaquim. Eu militei com ele na minha juventude, tá? O Joaquim, eu conheci. A estiva, Chico, ela tinha dois grandes líderes. Ela tinha um grande líder, que era o Joaquinzão, que foi, inclusive, deputado constituinte. Tinha o Joaquim, né, que é o Quincas, lembra do Quincas? Tinha o Joaquim, que era do Partidão também, era o Quincas, e o Joaquinzinho, você lembra? Vamos ouvir, vamos ver. Vamos lá. Tá entrando aqui, tá entrando. Tá conectando. Bom, acho que agora vai. E desculpa, gente, onde eu tô, a internet está péssima. A gente fez vários funcionando, é hora de entrar. Mas é a primeira de muitas que a gente vai ter de conversas, então. Legal. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, agora eu tô te ouvindo. Então, eu estava perguntando com a sua história aqui com o Santos, que você explicasse, falasse um pouco para nós, o seu vínculo aqui com a cidade. Bom, eu sou nascida em Santos, filha de estivadores. Primeiro, boa noite a todos aqui que nos acompanham. Peço mil desculpas pelo problema na internet. Mas eu sou nascida em Santos, filha de estivador, estudei no Colégio Moderno dos Estivadores, um colégio muito importante, mantido pela categoria. Então, desde muito cedo, meu pai, que foi um dos fundadores do Partido Comunista, comigo e com meus irmãos, eu tenho 2 irmãos e minha irmã, sempre conversou muito com a gente sobre as questões raciais, de classe, desde muito cedo. Então, eu me lembro, assim, 6 anos de idade, de manifestação contra a privatização do Porto. Peguei ali a última geração que conseguiu ter acesso à União Cultural Brasil-União Soviética. Foi ali que eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos. A gente passava os fins de semana ali, ou no sindicato, ajudando meu pai em eleição, colocando... fazendo carta para os associados. Teve um momento da vida dele que ele foi candidato a vereador em Santos, pelo PCdoB. Eu e meus irmãos que iam distribuir santinho para ele na feira, nas ruas. A gente não tem muita opção, não. Meu pai colocou a gente desde cedo para pensar essas questões, e a minha relação com o Santos é uma relação muito íntima. Ele vive em Santos, minha filha nascida em Santos, o pai da minha filha vive em Santos, então é uma cidade que mora no meu coração, que eu tenho uma ligação profunda. É isso aí, isso é importante. Eu estava falando para o Douglas, Djamila, que nós três tem algo em comum. Tanto eu sou filho de estivador, você é filho de estivador, e o Douglas é filho de portuário também, que trabalhou para ele, trabalhou também nas docas de Santos, né? Então, tem uma ligação aqui, nossos familiares aí que sempre construiu, que é normal em Santos ter sempre alguém da família que trabalhou no Porto, né? E construiu sua vida no Porto. Djamila, eu queria fazer uma pergunta para você. Essa história nossa, do nosso país, quase 400 séculos de escravidão, o preconceito está em diversas camadas dos setores da sociedade e nas instituições do Estado também. E uma passagem do seu livro, no Manual Antirracista, você cita aqui, você diz, o que Munaga, ele coloca entre aspas, ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita:
não somos racistas. Racistas são os outros. Queria que você comentasse sobre isso, porque assim, as pessoas às vezes não se colocam, não se acham, né, racista e comete toda hora gestos, formas e coisas raciais, preconceituosas. E eu vi no seu livro que Mungaba ele foi um antropólogo que democratizou a questão racial no Brasil, né? A democracia racial. Acho que a Djamila caiu de novo, né, Douglas? Sim. A conexão está instável. Está instável. Acho que a gente vai ter que lutar contra essa instabilidade na live. Eu vou te passar. Não tem nada a ver com ela, na verdade, isso... Justamente foi a instabilidade do... Ao vivo, né, nós estamos submetidos a isso, né, Chico? Exatamente. Eu vou colocar uma pergunta para você, Douglas, importante que você também fale, porque aí, ela, decorrer da volta dela, ela Sim. pode estar, ela até entrando nesse mesmo eixo, né? Ela vai estar ouvindo a sua resposta. O papel do Estado, né? O papel do Estado na política de igualdade racial. E combate também o racismo, né? Então é importante isso, né? A gente, como que quando falo Estado, você entende Estado federativo, o Estado mesmo e o município, né? Todas as instâncias do Estado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Douglas. Bom, Chico, eu também estou assim muito envolvido nessa pauta, né? Há algum tempo, né? Inclusive como gestor, né? Você dizia aí, eu fui secretário adjunto da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, mas num contexto muito, muito interessante, muito específico, né? Porque foi no começo da gestão do presidente Lula que incorporou de maneira decidida, né, um pleito do movimento negro para que houvessem políticas públicas que promovessem a igualdade racial. Porque são duas vertentes, né? Uma é de combate ao racismo e outra de promoção da igualdade racial. Se faz essa separação em termos de gestão, porque uma tem um caráter um pouco mais repressivo, né? Combater o racismo, mas a outra tem um caráter um pouco mais promocional, que é o de garantir a igualdade racial. E quando a gente fala de igualdade racial, a rigor, nós estamos falando de equidade, né? Porque a igualdade entre aqueles que são desiguais, ela sempre estabelece entre os desiguais um padrão de igualdade em favor de uma parte e em desfavor das outras partes. Isso demorou muito para se perceber. A Djamila depois eu acho que poderia, inclusive, nos trazer informações sobre isso, ela que é filósofa. Mas o fato é que quando você impõe uma regra de igualdade sem levar em consideração a diversidade, você aumenta, né, a desigualdade, você aumenta a vulnerabilidade daqueles que não estão representados ou estão subrepresentados. Essa é uma percepção muito importante com relação ao tema da democracia e que foi trazida à pauta pelos movimentos sociais, com especial destaque ao movimento negro. Por quê? Porque os negros sempre, e as negras, né, nós sempre fomos preteridos dos espaços de poder e direção, e esse preterimento, esse afastamento, ele sempre foi construído como uma coisa natural, que não é natural. É uma exclusão social. Então você tem uma prática que exclui, e essa exclusão constrói um padrão de relação social e naturaliza essa exclusão. Acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso, sobre o papel
do racismo estrutural nesse modelo de organização excludente da sociedade. Qual era a reivindicação do movimento negro naquela época? Era que isso fosse enfrentado como política pública pelo Estado brasileiro. E a resposta do Lula, naquele momento, foi imediatamente positiva, no sentido de que isso seria, sim, um objeto da política pública do governo que se iniciava naquele momento, e para isso se fez a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, a primeira explicação que eu acho absolutamente importante é que o modelo de democracia universalista, na verdade, ele não é universal. Ele é de uma camada da sociedade, e pensando em termos de composição étnico-racial, de uma etnia específica, no nosso caso, a etnia que é eurodescendente, a etnia branca, que universaliza o seu padrão para todos os outros. Então, como você não é branco, você é invisibilizado por ela e inferiorizado por ela. Então, a sua pergunta é: qual é o papel do Estado nessas políticas? O papel do Estado é reverter essa política. E como é que ele age? Ele tem que acelerar, incluir, mediante políticas públicas, aqueles que foram sempre excluídos. Então, ele tem que construir políticas públicas que incluam. Porque isso não vai ser feito natural espontaneamente. Não vai ser feito. E por que não vai ser feito? Porque a sociedade se organiza com essa exclusão, com esse racismo estrutural. Então você tem que combater isso com políticas públicas. Para combater isso com políticas públicas, você só pode fazer isso a partir do Estado. E aí é importante frisar que isso tem a ver com democracia, com o regime democrático. Está escrito na nossa Constituição que nós somos um Estado democrático de direito. A democracia só efetivamente acontece quando incorpora e protege a diversidade que se encontra no território nacional, no território onde a gente vive. A nação brasileira é diversa, sobre vários pontos de vista, inclusive sobre esse. Então, você não vai ter democracia, você não vai ter regime democrático efetivamente, se você não incorporar a diversidade como um valor fundamental, né, da organização da sociedade brasileira. Então, de início, o que eu teria de dizer para você é que o papel do Estado no sentido amplo, mas que a gente fala, né, as pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados e o município. O papel do poder público é ter políticas públicas inclusivas que protejam a diversidade e, com isso, realizem a democracia material. A Djamila está aí? Cadê a Djamila? Já entrou. Queria que ela falasse um pouco sobre esse assunto da democracia, se existe democracia, de fato, racial no Brasil, porque nós entendemos que está difícil de encontrar essa democracia, né? E numa passagem do seu livro, Djamila, você coloca isso, que o Monaga, ele fala que os brasileiros não se vê, é racista é o outro. Eu acho que tem uma conexão do que o Douglas colocou, só com democracia vamos resolver isso, mas a pessoa precisa se enxergar racista, como que é isso? Como que é a nossa sociedade? Isso está impregnado, são 400 anos de história de escravidão, como que a gente introduz a democracia de fato no nosso país para ter direito para todos, de igualdade? Primeiro dizer que, ouvindo aqui a aula do Douglas, que tenho o prazer de acompanhar desde que foi secretário adjunto da CEPIR, que foi uma secretaria tão importante do governo Lula. Eu sou fruto de políticas públicas na área da educação, o quanto que isso é fundamental, né? Então, políticas públicas na área da educação é uma política antirracista, né? Porque você promove aí uma maior
oportunidade, de fato, de acesso para que pessoas negras tenham acesso à educação, assim como defender o SUS é uma política antirracista. Então, o Douglas traz de forma brilhante, né, e que as pessoas precisam entender que essa luta antirracista não é algo específico, né, é uma luta pela democracia. E num país que negou durante muito tempo a existência do racismo, né, a gente viu um país de quase 4 séculos de escravidão negra, com dispositivos legais que foram fundamentais para a criação das desigualdades. A gente pode citar aqui a Constituição de 1824, que só podiam estudar cidadãos livres ou negros libertos desde que tivessem rendas, ou seja, 1824 não tudo de escravidão ainda, pessoas negras não podendo ter acesso à educação. A própria Lei de Terras de 1850, que criou essa elite fundiária no Brasil, que previa que só podia ter acesso à terra quem comprasse terra do Estado, e quem que podia comprar terras em 1850. Então, acho que falta muito ao brasileiro médio conhecer a origem social das desigualdades, conhecer a história do Brasil. No meu livro, que é congolês, professor, e que vai falar que o racismo nessas desigualdades, um país durante mais de 3 séculos de escravidão, mas depois, no pós-abolição, nesse processo de realização, eu queria toda essa que somos mestiços, ou que a escravidão aqui foi mais branda, romantizando essa ideia romântica. A conexão está meio instável, né? A de Jamila. Tá. Mas a gente precisa muito ouvir, né? Muito. Jamila é uma... importante em muitos sentidos para a nossa etnia, né? Ela, primeiro que é uma mulher, né, vencedora, né, academicamente muito reconhecida hoje e com formulações absolutamente importantes para a gente entender, sabe, Chico, a nossa sociabilidade. Sim. Todo esse histórico do país, que muitas vezes não está presente na questão do nosso calendário escolar. A gente não aprende isso no balcão das escolas, né? O Estado faz questão de excluir isso, né? Toda uma história verdadeira de discriminação, de exclusão, enfim. A história é contada da forma que gostaria de ser contada, né? Assim, Douglas. Então, a política pública, acho que assim, até para que você colocou, que eu entendi, é necessário ter essa inclusão em todas as esferas, não é isso? Em todas as esferas do Estado, né? Para que seja de fato democrático, né? Chico, eu quero aqui, enquanto a gente aguarda o retorno da filósofa companheira, né, Ludmila, está com problema de conexão, vamos aguardar. Enquanto é importante a fala dela, que você mesmo falou, né? Eu acho que a gente pode colocar algumas coisas aqui. O seguinte, e aqui a gente pode falar para todos e todas, porque nesse momento a gente vive já as consequências de um modelo de Estado que nega políticas públicas com fundamentos sociais e que prega que essas políticas são desnecessárias porque espontaneamente o mercado vai resolver os problemas sociais. Isso é uma ficção antiga. Há muito tempo já se sabe que isso é uma falácia, né? E o que a gente hoje vive no Brasil é o fracasso desse modelo. Ele vem sendo implementado de maneira radical, inclusive para a perplexidade desses teóricos que defendem esse modelo no mundo, pela maneira, né, de certa maneira, pela maneira cruel como isso foi feita no Brasil. Ou seja, de uma hora para outra se solapou, né, as políticas sociais, se bloqueou a Constituição naqueles dispositivos em que ela se compromete, em que há o compromisso, né, de que o Brasil
será uma sociedade com distribuição de justiça social. Tudo isso, a partir de 2016, daquele famigerado golpe, deixou de existir. Ou, pelo menos, em termos de promessa, em termos de compromisso, deixou de existir. Se rompeu esse compromisso, e ao se romper esse compromisso, se rompeu vamos dizer assim, uma espécie de pacto, né, que se dirigia à sociedade profundamente desigual, que é a sociedade brasileira, com a promessa, né, esse pacto com a promessa de direitos para os mais vulneráveis. Isso está rompido. Então, na verdade, nesse momento, o que a sociedade brasileira vive é as consequências violentíssimas dessa ruptura, em todos os campos. Mas, se a gente for analisar esse fato a partir da pauta antidiscriminação, e mais especificamente da pauta defendida historicamente pelo movimento negro, pelas suas lideranças, a gente verifica que a contribuição, veja só, do movimento negro, que representa um imenso contingente de subalternos nessa sociedade discriminatória e opressora, essa contribuição é uma contribuição que vem legitimamente impulsionada por um anseio de supressão dessa desigualdade. E, ao fazer isso, o movimento negro acaba contribuindo para todas as outras esferas aonde a discriminação está presente. Então, a gente pode pensar aqui o seguinte: bom, mas aonde a discriminação está presente? Por exemplo, na homofobia, a discriminação está presente. A discriminação está presente no preconceito regional, do Sudeste contra o Nordeste. A discriminação está presente quando você implementa uma política pública que é impulsionada, como a gente vê agora, do ódio religioso. Então, você promove a discriminação de algumas confissões religiosas em detrimento de outras, qualificando-as como prestigiadas pelo Estado, quando isso não deveria acontecer num Estado laico, né, que é o Estado, pelo menos, onde se organiza a República Federativa do Brasil. Então, quando é pautada esse objetivo de uma sociedade sem discriminação, o movimento negro amplia a sua contribuição para todas as outras formas de discriminação. Existe no sistema internacional uma convenção, sistema ONU, que é a Convenção de Combate a Todas as Formas de Discriminação, que é, inclusive, a convenção que trata de institutos básicos antirracistas, que prevêem que a gente não pode estabelecer a discriminação como forma de organização da sociedade. Agora, se você pega, né, essa aspiração e pega, por exemplo, um modelo que saiu vitorioso, ainda que essa vitória seja questionável nas urnas em 2018, por que questionável? Porque todo mundo está vendo que ela foi construída a partir de mentiras rematadas no ambiente digital. Mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar a que ela veio. Ela veio para promover esse ódio e essa desintegração da sociedade brasileira. Então, as políticas públicas defendidas pelo movimento negro, as políticas públicas inclusivas, elas são atacadas hoje violentamente pela orientação política vigente a partir dessa fraude que aconteceu em 2018. Então, a necessidade que nós temos hoje de defender as políticas públicas de igualdade racial, Chico, é uma necessidade de defender a nossa democracia. Sim. Então, eu quero te dar um exemplo aqui. Você tem dados aí, né, presumo que você tenha, que foram divulgados recentemente pelo jornal local aqui de Santos, Boca News, que... A gente vai fazer um debate sobre isso aqui hoje também. É importante. Esse jornal
demonstra uma espécie de discriminação permanente entre brancos e negros aqui na nossa região, correto? Correto, é isso aí. Esses dados que você vai ler, eles são acessados, quer dizer, foi uma importantíssima pesquisa. Está aqui na tela, aqui, Douglas, está na tela aqui. Indicadores revelam o abismo social entre santistas, brancos e negros. Na realidade, a pesquisa ela separa 3 zonas eleitorais. 118, 273, 272, com bairros diferentes, né? E coloca a desigualdade, o IDH de Santos é altíssimo. Isso é uma propaganda que se coloca na cidade para poder praticamente tampar o sol com a peneira, que Santos é uma cidade maravilhosa, o IDH altíssimo. Ah, Djamila voltou. Só um minuto. Djamila voltou. Voltou, Djamila. Tá me ouvindo, Djamila? Tá ouvindo nós? Tô te ouvindo. Legal, legal. Nós falando aqui da matéria do Book News, né? O Douglas estava falando, já entrou na matéria do Book News de Santos aqui, onde ele foi colocado na matéria, tá assim, indicadores revelam o abismo social entre santistas brancos e negros. O DH de Santos é 0,840. Para bom entendedor, esse é um DH muito alto, é um DH bom para a cidade, mas, no entanto, o DH para as pessoas negras da cidade é 0,77. Então, o IDH é inferior do IDH da cidade. Então, essa pesquisa ela mostra em vários bairros diferentes, onde tem essa segregação, onde mostra aí essa diferença social, né? E ela foi alguns dados importantes da análise da pesquisa, que é a longevidade, educação e distribuição de renda. São os mais gritantes na questão dessa desigualdade. O Douglas estava falando sobre isso. Eu queria aproveitar esse momento, Douglas, que a Djamila está aqui, que ela pudesse falar um pouco sobre isso também, para aproveitar esse link. Sim, e ela estava falando um pouquinho antes sobre o Kabengele Munanga. Eu acho que é importante ela completar o que ela vinha dizendo sobre o Kabengele Munanga e a contribuição dele para a democracia racial brasileira. Exatamente. Olha, antes de mais nada, porque eu não sei se a internet aqui vai ajudar, eu estou extremamente envergonhada de estar com esse problema aqui, eu me comprometo a gente fazer outras conversas, queria dizer que eu voto em Santos, eu sou eleitora do Chico, e super apoio essa pré-candidatura do Douglas Martins à Prefeitura de Santos. Precisamos voltar a ser essa Santos de vanguarda, de fato, essa Santos de muita história de resistência. Então, se eu cair, eu queria deixar isso aqui registrado e dizer que quero muito estar com vocês, mas a gente organizar outras conversas, que a gente possa ter outras conversas, porque eu acho que é muito importante. Não tem como, eu sempre falo, a gente pensar a luta antirracista sem entender quais são os projetos que nós estamos apoiando. Muito bem. Não tem como descolar essa discussão. Então, não tem como dizer que fazer uma ação, botar alguma coisa na internet e apoiar projetos de desmonte de políticas públicas ou apoiar projetos que não pensam nessa questão que essa pesquisa nos traz, né, do Boqueirão News, né, dessas diferentes Santos que existem, né, de uma Santos extremamente desigual, da Santos das palafitas, da Santos de uma população que não tem o mesmo acesso a direitos e a mesma igualdade material, né, de uma outra Santos. Então, romper com essa ideia romântica, voltando para o Kabengele Munanga, né, essa ideia romântica de que, porque no país não tivemos apartheid legal, o Brasil não é um país racista, né, ou falando como a Lélia Gonzalez dizia, essa neurose cultural brasileira, que é uma cidade neurótica no sentido de que louva a cultura negra, fala que o carnaval é nossa grande festa, que o samba é nossa grande festa, mas permite que a cada 23 minutos já vem nada, permite que a gente tenha esses dados extremamente abismais, né, entre a realidade das pessoas brancas e negras. Então, eu que cresci em Santos, né, e vivi em Santos, a gente sempre tinha essa ideia bairrista, muita do santista, né, não, Santos é a melhor cidade, porque Santos, e ficava voando as praias, né, e eu lembro que
quando estudei jornalismo, um dos meus primeiros artigos foi Santos não é só praia, olhar para a realidade da cidade de fato, não achar que a nossa realidade é a realidade do todo é a nossa realidade. Então, ter uma perspectiva de olhar como as opressões de raça, classe e gênero separam a nossa sociedade, ela é fundamental para que a gente possa ter o entendimento de apoiar projetos que visam combater esses abismos. E, para isso, necessariamente, a gente precisa se informar sobre racismo. Não tem como diz a brilhante diretora Werneck, continuar nessa inocência, né? A era da inocência já acabou. A gente tem os dados para mostrar a nossa realidade. A gente está com os dados mostrando o quão essa realidade é discrepante. Então, se a gente tem os dados mostrando, não tem como a gente invocar uma suposta democracia racial, invocar uma suposta unidade, quando a gente tem aí os dados nos mostrando, né? Isso, inclusive, é invisibilizar a nossa realidade. E a invisibilidade mata, né? Acho que é muito importante falar disso, né? Como feminista negra, a gente fala da importância de nomear as opressões. Então, essas pesquisas nos trazem a importância de nomear. Se a gente não nomeia, como é que a gente vai pensar a solução para algo que sequer a gente entendeu como um problema? Então, nomear é combater esse mito da democracia racial, como o Kabengele Munanga fala, essa política avestruz, né, que coloca a cabeça ali, as pessoas acham que o avestruz enfia a cabeça no buraco, Kabengele Munanga fala, não, mas ele está enxergando tudo o que está acontecendo. Na verdade, ele está fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Essa política do avestruz foi a política que dominou o pensamento brasileiro, que foi forjado, inclusive, por uma elite econômica pensante no Brasil, essa ideia de falar dessas supostas pontes que nos unem, mas continuar ignorando esses muros que nos separam. Então, é fundamental a gente encarar esses dados, entender a importância disso, mas, de novo, não tem como discutir democracia sem discutir antirracismo, não tem como a gente achar que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, basta somente a solidariedade. Claro que é importante a solidariedade, pode, de repente, enfim, entregar cestas básicas, mas votar em projetos que não querem a igualdade formal entre brancos e negros. A gente precisa querer ter para os nossos filhos, né, para as pessoas que estão na classe média, classe privilegiada, o que a gente quer é os mesmos direitos. A gente não quer essa lógica de dependência, que a gente quer poder, de fato, acessar direitos que nos foram negados historicamente, e isso passa necessariamente por não apoiar projetos autoritários, porque esses projetos autoritários, inclusive, são muito mais repressivos aos movimentos sociais, e em projetos autoritários a gente tem muito mais dificuldade de avançar nas pautas que são importantes para a nossa sociedade. Então, isso precisa ficar em mente, não é algo específico, não é algo isolado, não é algo pontual. Quem verdadeiramente está comprometido com o projeto antirracista precisa apoiar projetos que visam diminuir essas distâncias que foram trazidas nessa pesquisa do Rock. É perfeito, perfeito. Eu acho que a Djamila colocou que é importante esse debate, porque não é porque nós estamos numa pandemia que aquela troca da solidariedade é bonito, mas o que está acima de tudo isso, nós precisamos ter política, de fato, de inclusão social. E essa pandemia, Djamila e Douglas, para nós, ficou muito, muito evidente para algumas pessoas que não enxergavam, que nós somos militantes, está no dia a dia, nós estamos vendo toda essa diferença social que tem no diversas santos que tem na nossa cidade. Mas cada vez mais ficou mais latente, né? Com essa pandemia, a questão como fazer isolamento social, Djamila, em cima de uma palafita, onde não tem sequer esgoto, onde tem rede de esgoto, como fazer isolamento social, como pedir para as pessoas ficarem dentro de casa, né? Os moradores de rua, tem milhares de moradores de rua na cidade, não tem uma política para acolher esses moradores de rua, como pedir para eles ficarem em casa? Então, assim, você percebe, aí começa a ficar evidente a falta de políticas públicas em todo sentido, né? A desigualdade social mesmo, né? E, com certeza, isso só se agrava em tempos, e nós precisamos mudar esse jogo, mudar realmente com proposta, né? E eu acho que o Douglas ele tem falado bastante sobre isso também na rádio, colocado esse debate, porque nós precisamos colocar esse dedo na ferida, as pessoas têm que enxergar isso.
momento de mudança é o exercício da democracia plena, quando ele vai lá e escolhe para quem é as pessoas que vai governar para ele, para depois não ficar reclamando 4 anos depois, ficar reclamando por que ele está passando aquele mal bocado. Né? Exemplo que nós estamos passando aqui, só para dar um parênteses bem rápido, acho que o Douglas pode até falar sobre isso, nós estamos falando aqui de fazer, o emissário submarino vai ser o grande quebra-mar, uma grande reforma. A Terracom iria pagar lá 15 milhões de reais para poder belezar lá o emissário submarino. Sendo que nós temos várias palafitas precisando, o pessoal do Cortiço, o pessoal dos morros, que precisa ter assistência social. Isso é questão de você mudar assim, as prioridades. A prioridade não é o emissário hoje, a prioridade é tirar essas pessoas de cima do mangue, dar uma melhoria para eles de vida, ter uma saúde de qualidade, ter uma assistência social, dar geração de emprego, lutar por emprego nesse porto. Então, a gente não vê essas políticas na cidade. Então, é importante o que você falou. Nós, cada vez mais, a gente tem que enxergar, as pessoas têm que enxergar isso. Frente a pessoas, somente aqueles que são mais violentados nessa questão das políticas públicas. E esse é o momento, a gente fazer um debate, esse debate da igualdade racial, debate do racismo que existe, racismo estrutural, que nós precisamos colocar isso toda hora, divulgar isso, é importantíssimo. Então, as políticas públicas também têm que ser na Câmara Municipal e no governo de cada cidade. Né, Douglas? Queria que você falasse também. Tá sem som, Douglas, tá sem som. Desculpe, eu cortei o som enquanto vocês falavam, porque a potência, né, ajuda a transmissão. Bom, Chico, eu queria primeiro destacar a importância dos intelectuais, daqueles que se dedicam a pensar essa sociedade, né, a partir do universo daqueles que sempre sofreram a opressão dessa sociedade. Então, eu quero falar aqui, né, especificamente, começar a falar da importância de uma filósofa como a Djamila para o pensamento crítico social hoje. O que ela exemplifica aqui? Por quê? Essa importância vem da legitimidade da crítica que ela apresenta, não só ela citou o Kabengele, um outro pensador congolês, mas de uma importância fundamental para a interpretação da realidade brasileira. A gente pode falar de vários outros intelectuais, a gente, enfim, Sueli Carneiro e outras figuras que pensam o Brasil de uma forma indispensável, né, nesse momento que a gente está vivendo. E eu quero destacar aqui por quê. Porque para você entender o que é o Brasil hoje, você tem que levar em consideração o que um movimento filosófico chama do pensamento pós-colonial. Eu quero fazer muito claramente essa distinção. Nós somos formados numa mentalidade colonialista, que não acaba no momento em que o Brasil, o caso aqui do nosso país, resolve romper, né, com a sua condição de colônia. Por que não acaba? Porque a construção dos fundamentos da nação foram feitas sob o regime colonialista e sob o regime de discriminação racial que submetia toda uma etnia à condição de objeto. Não tinha direito de ser sujeito. Aí você pode pensar, bom, mas isso é um problema histórico, isso ficou lá no período da escravidão, etc. Esse é o problema. A cultura daqueles que dominavam essa nação, destruíam as etnias, importavam outras para submetê-las, ela vai para além do final formal desse período e se edifica como cultura de organização da sociedade, da supremacia branca. E naturaliza isso. E institui isso. E invisibiliza aquilo que se opõe a isso. Eu quero dizer isso porque isso é uma construção.
que não é de um momento, isso é uma construção permanente, que se reproduz, que se retroalimenta, isso é um sistema que funciona oprimindo o pensamento libertário daqueles que foram subjugados desde o primeiro momento nesse país. Quando é que isso vai se reverter? Quando esses movimentos ocuparem espaço na direção do Estado para dizer: chega de uma sociedade que, através de gerações, defende, preserva, mantém e venera elementos que foram construídos a partir da discriminação. Isso pode ser verificado desde um nome dado a uma rodovia, como a Rodovia dos Bandeirantes, que eram caçadores de índios, que eram executores de negros, até mesmo a um sistema jurídico que não reconhece o direito coletivo da tutela contra a discriminação racial em juízo, quando você encontra, por exemplo, na linha de frente de atendimento no comércio, uns atendentes brancos, porque eles são mais aceitáveis esteticamente para vender as mercadorias. Isso é um tremendo problema que essa sociedade tem que enfrentar. E ela só vai enfrentar isso com política pública. Por outro lado, enquanto você não enfrenta isso, você acaba sendo violentado por isso. O que diz o movimento negro, especificamente o movimento negro, para a sua pauta, que será sempre libertária, e é assim que ela tem que ser? Nós temos o direito de nos insurgir. Nós temos o direito de nos insurgir contra isso. Ô Douglas, vamos aproveitar a estabilidade da internet, vamos ver se, nesse tema você acabou de falar do movimento negro, eu queria que a Djamila falasse, até para aproveitar esse gancho seu, o papel dos movimentos negros nessa pauta, né, que o Douglas acabou de colocar, a importância disso na transformação essa sociedade. Queria que a Djamila colocasse para nós, até aproveitando sua instabilidade, se está muito instável, mas queria que você falasse, aproveitando esse gancho do Douglas. Só concluir essa ideia, porque eu acho que aí ela pode, nesse gancho, inclusive, eu queria ouvi-la sobre o que ela pensa disso. O movimento negro diz que o Brasil parou no dia 14 de maio de 1888 para a etnia negra. Não houve o dia seguinte, depois daquele ato que formalmente se envergonhou de 400 anos de barbárie. É isso. Djamila. O áudio está fechado, Acho que caiu de novo. Estava estável. Eu queria... Eu acho que está instável. Tava bem a conexão, agora caiu de novo. Deve entrar de novo. Então, o que você estava falando, Douglas, é importante que se o papel do Estado, né, que é o Estado que tem que proteger, o Estado que tem que criar as políticas de proteção, de inclusão, né? E você percebe o Estado justamente violentando, como você disse aí na questão jurídica, né, de não dar o direito, de fato, coletivo, a questão da igualdade racial, né? E você percebe que não é só aí. O Estado também violenta quando, através dele, a gente percebe, a gente depara com várias arbitrariedades, como aconteceu esse final de semana, uma senhora negra sendo espancada por um policial. Então, você vê o papel do Estado de proteger, de acolher, de incluir, de criar políticas públicas, e, tempo em tempo, a gente tem presenciado o Estado justamente cumprindo um papel inverso, um papel de repressão, de discriminação, sabe, totalmente diferente. A Djamila voltou. Djamila, tá me ouvindo agora?
Jamila? A questão do movimento negro, Opa, né? você Como o voltou agora. Douglas trouxe brilhantemente, né? Isso. Tô aqui. A questão do movimento entrar negro, como o Douglas trouxe brilhantemente pra gente. Isso. É uma importância, oi. É uma importância fundamental, né? Como o Douglas trouxe, né? O 14 de maio é agora. A gente não pode esquecer que foi uma abolição sem medidas de fato para incluir a população negra na sociedade brasileira. Quando a gente fala do período de escravidão, as pessoas precisam entender que foram quase 4 séculos das pessoas negras sendo tratadas como mercadorias, construindo a riqueza desse país sem ter direito a riquezas. Mulheres negras não tiveram direito de maternar seus filhos, crianças negras não tiveram direito à infância. Não é algo que aconteceu lá atrás, é algo que estrutura a nossa sociedade. É muito importante que as pessoas saibam dessas violências, né, e quanto que os movimentos negros no Brasil foram fundamentais para a denúncia do racismo estrutural, do racismo institucional, da denúncia, cobrando, né, políticas públicas, cobrando políticas de ações afirmativas, na construção de uma identidade por conta desse mito da democracia racial, criou-se toda essa ideia de que éramos todos mestiços, que não dava para saber quem era negro no Brasil, quando que, na hora de discriminar, todo mundo sabe quem é negro no Brasil, inclusive negros foram escravizados, né? Utilizaram isso para oprimir as próprias teorias racistas, teorias biologizantes do século XIX, o racismo científico, que serviu aí para justificar a opressão da Europa nas Américas, dizendo que nós, negros, não éramos inteligentes, não tinham as mesmas capacidades intelectuais, ligando a população negra à força física. Então, utilizam para discriminar, criam teorias que elaboraram a sociedade e depois ainda querem negar a existência delas, né? Esse é um dos grandes crimes perfeitos, que vai dizer o Kabengele Munanga. O movimento negro no Brasil foi muito importante para que as pessoas negras se identificassem como negras. Se hoje no Brasil a maioria dos brasileiros se declaram negros, e segundo o IBGE, né, negros é a soma de pretos e pardos, é luta histórica dos movimentos negros, de criar essa maior consciência sobre a questão racial no Brasil, e para que a gente entendesse também nossa negritude, também que é diversa, enfim, e que num país como o nosso, que criou todas essas nomenclaturas, né, moreninho, mulato, tudo para não dizer a palavra negro, hoje a maioria do país ser negra, se declarar negra, é fruto de muita luta do movimento negro. As próprias políticas de ações afirmativas foram governos, sobretudo nos governos do PT, que também nas reivindicações históricas do movimento negro, Luiz Barros, uma figura histórica importante de luta por políticas públicas para a população negra. Então, se hoje a gente tem a Lei Federal de Cota de 2012, né, que todas as universidades federais hoje precisam ter cotas para estudantes negros de baixa renda, esse fruto de luta do movimento negro que foi implementada na gestão Dilma. A própria Lei 10.639 de 2003 foi uma lei que alterou a lei de diretrizes e bases da educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas, foi implementada no governo Lula, com o Haddad como ministro da Educação, também fruto de muitas reivindicações históricas dos movimentos negros, né, e que foram atendidas nessa gestão. É importante dizer que teve esse papel de escuta também dessa gestão, de entender essas reivindicações históricas dos movimentos negros. A própria titulação de alguns territórios quilombolas, eu estive já no território Calunga, que é um dos maiores territórios quilombolas do Brasil, que fica em Goiás, que foi titulado, né, pelo governo Lula, que é uma reivindicação que ainda, infelizmente, hoje, nesse momento do Brasil, o atual chefe executivo disse que não vai mais titular nenhuma terra quilombola. Então, essas lutas dos movimentos negros, elas são amplas, são vários movimentos, mas o movimento negro unificado tem um papel fundamental para que, os avanços que existiram na sociedade brasileira em relação a essa questão, fruto de muita luta do movimento negro, e que acho que não tem como a gente negar que na gestão do Lula, sobretudo, muitas dessas reivindicações foram implementadas, e a gente não pode negar de forma alguma, ou depois atribuir ao mérito, né, que é tão
cruel essa lógica da meritocracia no Brasil, que mérito que se tem, né, quando você tem condições concretas e oportunidades para alcançar determinados espaços, mas mesmo assim, pessoas que são de grupos historicamente discriminados não podem invocar esse conceito, que é um conceito tão que naturaliza desigualdades, e precisa entender de fato que somos frutos de políticas e de reivindicações históricas de muita luta dos movimentos negros, e que essas lutas foram, muitas dessas lutas implementadas, sobretudo no governo Lula. De novo, reforço, eu faço parte dessa geração, a primeira pessoa da minha família a ter acesso à educação superior. Eu estudei num campus que foi criado em 2007, eu sou da turma de 2008, o campus de Humanas, da Unifesp em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, e fui parte direta dessa expansão das universidades públicas no Brasil. Não entrei por cotas, não teria problema nenhum se tivesse entrado, porque cotas é um direito, uma política de geração, mas faço parte dessa geração que pôde usufruir dessa expansão das universidades públicas que começou na gestão do presidente Lula. Então, a gente precisa ter memória e a gente precisa conhecer quais são essas reivindicações, quais são essas histórias, e entender que nós somos frutos de uma luta coletiva, sobretudo. Com certeza. Jamila, assim, eu sei que você está muito apertada no horário aí, você tem um outro compromisso, e eu queria, assim, eu sei que desde já agradecer muito sua presença. Eu sei que teve problema aqui, mas a gente conseguiu ouvir você em vários momentos aqui. Já faço o convite para a gente fazer uma outra live, para que a gente possa discorrer sobre esse assunto aqui junto com o Douglas novamente, né? E, assim, agradecer imensamente, assim, a aula que você deu para nós aqui, importante a sua participação aqui na sua cidade natal, sua cidade de coração aqui, nasceu aqui, criou aqui, e tem história política aqui nessa cidade, do seu pai, e dessa luta do Porto que está no meu sangue também, dessa luta que efervescente da luta da democracia brasileira. Tá bom? O que agradecer imensamente. Douglas? Eu que agradeço, peço desculpas de novo pelos problemas de internet. Eu não estou em São Paulo, então, enfim, estou com uma internet muito instável, mas gostaria aqui de reforçar minha admiração, tanto pelo Chico, pelo trabalho que faz. Eu já fui funcionária ali de empresa do Porto, era sindicalizada do Setaporte. É verdade, é verdade. O trabalho que faz como presidente do Setaporte, o apoio a muitos projetos fundamentais sociais, que a minha filha, inclusive, fez parte, então, da minha admiração, que é um homem de muita história, de muita luta na nossa cidade, e reforçar aqui a minha admiração pelo Douglas, que eu acompanho há muito tempo. Eu lembro que quando ele esteve em Santos, há uns anos atrás, a Tulane era um bebê de colo, fui assistir, que é um homem que eu acompanho há muito tempo, que foi fundamental para a formulação de políticas públicas para a população negra. E reforço aqui mais uma vez o convite para a gente participar de vários encontros, me coloco aqui à disposição, porque é fundamental. Eu fiquei muito feliz de saber que o Douglas era o pré-candidato à prefeitura, porque além da representatividade de ser um homem negro, que a representatividade é importante, mas é um jurista, um homem intelectual que pensa as verdadeiras transformações que essa sociedade precisa. Não é só representatividade, que só ela não basta. Tem um compromisso de fato com as mudanças históricas e que são necessárias. Então, já me coloco aqui à disposição para as próximas, contem comigo, que Santos precisa relembrar que tem uma história de luta, de resistência, de vanguarda, que já foi a Cidade Vermelha, enfim, de muitos quilombos, inclusive nessa cidade. A gente precisa relembrar essa Santos para apagar a memória dessa Santos conservadora, enfim, que mantém esses abismos tão distantes entre brancos e negros e pobres e ricos na nossa cidade. Então, contem comigo estamos juntos, enfim, e apoio com certeza esse projeto, que é um projeto fundamental, sobretudo um projeto democrático. Obrigado. Douglas? Não, satisfação ouvir... Bom, satisfação sempre, né, ouvir a Djamila. Mas nessa oportunidade aqui, eu sou muito grato pelas palavras dela, com uma imensa felicidade de saber que eu militei na minha juventude com o pai dela, né? Isso é uma coisa surpreendente para mim. A gente estava organizado no mesmo partido. Então, na verdade, eu fui também aprendiz do teu pai. Que felicidade, né? Saber. Soube aqui no ar
né? Enfim, e Maravilha. a admiração por você, Djamila, é imensa. Eu me somo, né? Já uma legião enorme de admiradores seus e que já reconhecem de pronto a contribuição fundamental que você vem dando, né, para essa pauta, que, na verdade, você vem dando para a nossa democracia, para todos, para além da etnia, né, afrodescendente, para toda a sociedade. Seu pensamento, na verdade, é um pensamento contemporâneo com a pauta da democracia. Então, eu estou muito honrado, né, com tuas palavras, companheira. Quero te agradecer aqui, de público, nessa aula. Estamos juntos, com certeza. Muito bem. Você pavimentou muitos caminhos, né? Então, acho que é importante relembrar sempre a história, as pessoas conhecerem, porque pavimentou muitos caminhos, inclusive, para as minhas gerações e para as outras gerações. Então, é o nosso dever histórico, inclusive, nossa responsabilidade histórica, apoiar projetos e apoiar você, com certeza. Contem comigo. Obrigado, Djamila. Queria agradecer imensamente. A gente vai marcar um outro dia para a gente trocar uma ideia novamente sobre vários temas, tá bom? Muito obrigado, de coração. Com certeza. Tá bom? Fique com Deus. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Então, ficamos aqui com a Djamila, né? O Douglas Martins está aqui ainda conosco, né? Eu queria até colocar ele na tela novamente aqui para a gente fazer novamente aqui. Eu queria até perguntar, acho que foi muito bom essa live com a Djamila, Douglas. Acho que ela tem muito a contribuir com esse debate, né? Debate nacional, e agora um debate internacional, que tem levado essas propostas, levado toda essa questão do racismo estrutural para fora do país, né? Mostrando como que funciona isso no Brasil. É importante que as pessoas lá fora também entendam esse processo, que nós estamos perdendo a questão da democracia brasileira, que você mesmo colocou, né? Queria, até para terminar, estamos já no final da nossa live, que você também falasse suas considerações finais e te agradecer também. Acho que hoje nós tivemos nossos internautas aqui, tiveram uma tremenda aula, né? Daí de história, de verdadeira história brasileira, e como nós possamos mudar essa história que nos contam diferente, né? Porque realmente nós precisamos mudar essa história com inclusão social, com democracia, com políticas de igualdade, né, racial, e combate ao racismo, de fato, nas prefeituras, no Estado e no nosso país. Douglas, queria que você terminasse falando aí para nós a importância desse debate, esse rico debate que nós tivemos aqui nesta noite, tão maravilhosa noite do dia 13, segunda-feira. Chico, em primeiro lugar, aqui nós estamos tendo um testemunho, né, de importância de pré-candidaturas como a sua, que já de saída se apresentam absolutamente comprometidas com a dimensão material da democracia. Então, a primeira questão a considerar e frisar é essa: como é importante ter candidaturas que se comprometam com um país realmente solidário, um país que tenha como fundamento, né, da sua organização social a solidariedade, né? Então, essa sua candidatura, trazendo esse tema, já dá um testemunho concreto da importância que as pessoas vejam esses pré-candidatos, né, com um critério objetivo importante. Que pretensões eles representam? O que eles defendem, né? Isso é uma coisa importante. Por outro lado, também a gente verifica aqui a urgência da gente defender os fundamentos do direito, os fundamentos materiais da nossa democracia, não parar no plano retórico do discurso. E aí, o tema que você propôs hoje é o tema que levanta essa questão. Qual é o papel do Estado nisso? Bom, o papel do Estado nisso é produzir políticas públicas. E por que ele tem que produzir políticas públicas? Porque há situações em que, se o Estado não tiver políticas públicas, as pessoas morrem. A pandemia mostra isso.
E a reportagem do Boqueirão News mostra que morrem primeiros os que são mais discriminados. Porque o racismo estrutura essa vulnerabilidade. Então, se você tem um Estado que não organiza políticas públicas inclusivas, morrem primeiro os que sempre morreram. E essa é a urgência das políticas públicas. Então, para essa questão, a gente precisa ter uma alfabetização política urgente, não acreditar em discurso de ódio, não achar que a política do desprezo, da concorrência predatória vai construir o que quer que seja, não defender por um minuto que seja, a misoginia, o racismo, o ódio religioso. Se você quer um país realmente digno para você, para os seus filhos, você não pode ser neutro nisso, não pode odiar a política, porque o que põe ou que tira o alimento da sua mesa é a política. É a política. Então, e esse é um valor fundamental. Então, eu queria me despedir aqui, né, dessa live, agradecendo o seu convite de participar aqui, e, ao mesmo tempo, dizer que isso tem que continuar, que é desse jeito que a gente vai superar esses obstáculos que foram construídos. Mas a gente vai desconstruir. Então, quero agradecer a você a oportunidade de ter vindo aqui nessa live discutir esse tema tão importante para a nossa sociedade, Chico. Eu que agradeço, Douglas, sua presença vai estar sempre conosco, aí vou chamar outras vezes para falar sobre vários temas, e que você mesmo disse, sem democracia não há inclusão em lugar nenhum, nós precisamos da democracia. Então, te agradeço imensamente, com certeza a gente vai estar fazendo outras lives sobre vários debates sobre essa cidade, com certeza a nossa cidade querida, que é necessário ter políticas de inclusão para todos. Obrigado, Douglas. Fico com Deus, viu? Um abraço. Obrigado, Chico. Abraço. Então, ficamos por aqui. Mais um Papo Reto com o vereador Chico Nogueira. Até a próxima. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.